Olá, sejam bem-vindos ao canal Bandinet News. Se inscreva e deixe o comentário e likes para fortalecer o canal. Áudio com efeito 8D. Use fones de ouvidos para ouvir a matéria em 8D. Um breve histórico da estratégia de segurança pública centrada na guerra às drogas e suas consequências. O Observatório de Favelas, desde sua origem, tem se mobilizado a respeito do tema da violência que vitima as favelas e periferias, especialmente em sua dimensão letal. Nossa vivência e os estudos a respeito do tema demonstram que o principal fator para seu permanente crescimento no país, e de forma especial no Rio de Janeiro, decorre da forma como se estruturou o comércio de drogas nas favelas e as formas usadas pelas forças de segurança para combatê-lo, o que, dentre outros efeitos, gerou a criação das milícias como o mais perverso deles. De fato, como assinalam Silva e Barbosa, 2005, as favelas cariocas foram, em seu processo histórico, ignoradas, toleradas, hostilizadas, reconhecidas e, acima de tudo, representadas pelas vozes e forças dominantes da cidade como um grande problema, em particular no âmbito da segurança pública. Nesse contexto, os moradores das favelas tiveram de construir múltiplas ações para se defender do Estado e garantir seu direito à habitação e viabilizar seu acesso a equipamentos e serviços urbanos, criação de organizações e iniciativas comunitárias, pressão sobre os governantes, negociação com políticos tradicionais, etc. Desse modo, as favelas venceram o confronto com as forças do Estado e do mercado interessadas em sua eliminação e se estabeleceram como um elemento central da paisagem da vida cotidiana do Rio de Janeiro. Todavia, o acesso se restringiu aos equipamentos sociais e, de forma diferenciada, a serviços de infraestrutura, água, energia, asfalto, telefonia e, em menor escala, o saneamento básico. No caso dos direitos legais, nada foi estabelecido. Delegacias, zoneamento urbano, estruturas do poder judiciário, em suas diferentes expressões, etc. Da mesma forma, serviços essenciais do ponto de vista econômico, tais como serviços bancários, agências de correios, centros de formação profissionais e serviços tecnológicos apenas de forma excepcional chegaram às favelas. Durante décadas, a única favela com agências bancárias no Rio de Janeiro foi a Rocinha, a partir do primeiro governo de Leonel Brizola, PDT, entre 1983 e 1986. Depois disso, apenas o Complexo do Alemão, em 2011, teve acesso ao serviço trivial nos bairros da cidade. No campo da segurança pública, por sua vez, a polícia foi, historicamente, a única organização regular do Estado a entrar nas favelas. E essa ação sempre teve como foco o ataque a grupos criminosos ou o controle do território, nunca a perspectiva de respeito aos direitos dos moradores, principalmente no campo da segurança pública. Assim, as ações policiais sempre foram caracterizadas pela truculência, violência e pelo sentimento de impunidade. Esse quadro se agravou e se tornou mais complexo a partir da década de 80. No período, surgiram três fenômenos que se entrelaçaram. Na Colômbia, cartéis se organizaram e passaram a ter capacidade de produzir e exportar a pasta de cocaína numa perspectiva industrial. Com isso, os preços caíram de forma abrupta e a droga se tornou uma commodity de alto valor e imensa presença no mercado internacional de drogas ilícitas. Ainda no âmbito internacional, as organizações das Nações Unidas fortaleceram uma política repressiva em relação ao comércio de drogas ilegais, reconhecendo e universalizando uma estratégia oriunda do ZEUA, no final dos anos 60, que se tornara conhecida como Guerra às Drogas. Esse caminho de repressão total às substâncias ilícitas é regulamentado no plano internacional a partir da Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, de 1988, proposta pela Organização das Nações Unidas. O esforço internacional continua se fazendo presente, embora ele tenha se revelado inócuo do ponto de vista de impedir o crescimento da produção e seu consumo. Mais que isso, ele tem tido efeitos perversos de variados graus. A maior expressão do seu fracasso do ponto de vista do controle da produção é a queda do preço da cocaína, em dólar, no âmbito internacional e nacional, apesar de todo o aparato repressivo construído e seus imensos custos sociais, econômicos, políticos e no campo global dos direitos. O terceiro fenômeno relevante na década de 80 no âmbito da segurança pública, agora em termos de Brasil, foi a criação, em presídios do Rio de Janeiro, da facção criminosa Falange Vermelha, depois, Comando Vermelho. Ela foi criada por criminosos de alto status no mundo do crime por sua condição de sequestradores,
assaltantes de bancos e de carros fortes. O CV cria uma rede de solidariedade entre os criminosos presos e soltos, se expande rapidamente e domina todos os presídios cariocas. No mesmo movimento, percebe o potencial financeiro do comércio de drogas, especialmente a cocaína, e passa a controlar sua distribuição na venda a varejo no Rio de Janeiro. Para isso, passam a utilizar as favelas como as bases centrais para o comércio ilegal. Os recursos advindos são utilizados para soltar companheiros presos, para ajudar as suas famílias, além dos mais empobrecidos dos espaços populares e para adquirir armas, usadas para a realização de assaltos, sequestros, para enfrentar a polícia e dominar as favelas onde encontrassem algum tipo de resistência. A partir da criação da facção carioca e, em 1992, da criação do primeiro comando da capital, PCC, em São Paulo, as formas organizativas em facções criminosas com largo espectro de ações ilícitas se difunde por todo o país, criando um quadro de insegurança e violência generalizado. No âmbito do Rio de Janeiro, o governo Brizola, ao contrário de todos os anteriores e posteriores, exigia que a polícia respeitasse os direitos legais dos moradores de favelas. O reconhecimento das pessoas desses territórios como cidadãs sofreu forte combate das forças sociais conservadoras, especialmente a grande mídia e a maior parte dos integrantes das forças de segurança. Como o processo de fortalecimento do Comando Vermelho ocorreu no mesmo período, consagrou-se o juízo comum que a defesa dos direitos humanos da população das favelas servia como uma forma de proteção às forças criminosas. A partir de então, os sucessivos governos elegeram o enfrentamento bélico como estratégia prioritária e transformaram as favelas em verdadeiras arenas de guerra. A eleição de Moreira Franco, do PMDB, como governador para o período entre 1987 e 1990 teve como ponto central sua promessa que derrotaria o tráfico de drogas em 6 meses. Eleito, desenvolveu uma forte ação repressiva contra o CV, assim como investiu na criação de novos presídios. A estratégia teve apenas efeitos perversos, sendo os principais, uma corrida armamentista efetivada pelas forças criminosas e polícia, com o uso crescente de armas de guerra, aumento generalizado da sensação de insegurança na cidade, aumento do efetivo de pessoas empregadas no tráfico de drogas para se defender da ação policial, crescimento acelerado das mortes de criminosos, de moradores sem vínculo com o crime e de policiais, a prisão das lideranças da facção, o que fortaleceu o controle dos presídios por elas e fragilizou a vinculação entre o grupo criminoso e as favelas em termos de compromisso com sua defesa, apoio financeiro aos mais vulneráveis e sentimento de pertencimento, a condição de cria da favela. No processo, a vinculação à facção foi se tornando mais importante do que a ligação com a favela de origem, o que fez com que a relação de dominação e exploração do território se tornasse mais importante que a preocupação com sua população. Cria da favela é a pessoa que nasceu e cresceu em uma favela específica. No caso daquela que se insere no tráfico de drogas, ela teria mais legitimidade para liderar o grupo local e, em tese, maior compromisso com a defesa dos moradores no campo da segurança pública e maior sensibilidade no trato com eles. Durante o governo de Moreira Franco e o segundo governo de Leonel Brizola, 1991 a 1994, dissidências do Comando Vermelho e traficantes de drogas independentes criaram a facção batizada de Terceiro Comando como forma de se defender do poderio daquela organização, que foi passando por várias disputas internas entre suas lideranças. Em 1994, outras lutas internas do CV provocaram uma nova cisão que gerou a criação da ADA, Amigos dos Amigos. O fortalecimento da estratégia de guerra às drogas se acentuou de forma profunda durante o governo de Marcelo Alencar, político oriundo do brizolismo que migrou para o PSDB e sucedeu o governo do PDT. A indicação de um general do Exército como secretário de Segurança culminou numa escalada da lógica de guerra que tirou o enfrentamento do tráfico de drogas do campo da segurança pública e o transformou numa ação de extermínio, com muitas mortes nas favelas e periferias, assim como de policiais, e o uso de armas de guerra de potência ainda mais destruidora. No mesmo período, os enfrentamentos entre as três facções por controle de territórios também ganharam uma escala ampliada, ocorrendo em várias partes da cidade. Os territórios favelados e periféricos passaram a ter cada vez mais as referências concretas e simbólicas das facções, construindo-se marcas identitárias que definiam os lados não apenas dos integrantes das forças criminosas, mas atingiam os moradores que viviam nos territórios controlados por elas. As marcas se expressavam no uso de cores específicas,
formas de saudação e marcas de roupas específicas. O termo alemão para designar o inimigo se popularizou e passou a servir para designar não só o eventual membro do tráfico de drogas, mas qualquer pessoa residente no território dominado por outra facção. Essa construção disseminada gerou um sério impedimento para o direito de mobilidade entre as favelas. Antoni Garotinho, então no PDT, sucedeu Marcelo Alencar e governou o Rio de Janeiro entre 1999 e 2002. Ele contou com o apoio do Partido dos Trabalhadores, PT, que pela primeira chegou ao poder executivo do Rio de Janeiro, através da eleição da vice, Benedita da Silva. No início do governo, Garotinho adotou uma política ambígua no campo da segurança pública, nomeando o general José Siqueira como secretário e Luiz Eduardo Soares, então próximo ao PT, como subsecretário. Menos de um ano depois, demite ambos e nomeia um coronel da PM, Josias Quintal, como secretário de Segurança. Com isso, a anunciada intenção de construir uma estratégia inovadora no campo da segurança pública é abandonada e se mantém a lógica do enfrentamento bélico com as facções criminosas. Se evidencia, entretanto, uma prioridade no combate aos territórios ocupados pelo Comando Vermelho. Com isso, há um significativo crescimento no número de favelas ocupadas pelo Terceiro Comando e Amigos dos Amigos. Os dois grandes fatos emblemáticos do período ocorreram, entretanto, no governo de Benedita da Silva, que assumiu o mandato depois da renúncia de Antoni Garotinho para disputar a presidência da República, em junho de 2002. Foi assassinado numa favela do Complexo da Penha o jornalista Tim Lopes, da Rede Globo de televisão, a mando de Elias Maluco, importante liderança do Comando Vermelho. Ele estava filmando, sem autorização, cenas de um baile funk e foi acusado de ser X9, termo que designa um espião ou delator. A sua morte provocou uma imensa comoção na imprensa e gerou uma caçada humana nos conjuntos de favelas da Penha e do Alemão, caracterizada por um perigoso precedente: o uso do mandado coletivo, instrumento legal que permite a entrada da polícia em todas as casas de um determinado território. Outra consequência da morte de Tim Lopes foi a posição da grande imprensa de não mais permitir a entrada de seus jornalistas nas favelas. Com isso, eles passaram a adotar a perspectiva e narrativas das forças policiais sobre os recorrentes confrontos ocorridos nas favelas. Outros fatos relevantes no campo da segurança pública no Rio de Janeiro, que se articulam, ocorreram em setembro de 2002. Na prisão de segurança máxima Bangu 1, os principais chefes do CV matam o fundador e líder da ADA, Hernaldo Pinto, UE. Na mesma ocasião, próximo às eleições daquele ano, integrantes do Comando Vermelho atacaram edifícios públicos e forças policiais a fim de denunciarem a restrição de direitos nos presídios de segurança máxima onde estavam aprisionados os líderes da facção. Naquele contexto, o nível de violência no Rio atingiu um patamar ainda maior, disseminando-se a percepção que a situação da segurança pública saíra do controle. Isso porque o grau de presença das facções criminosas na cidade e suas disputas passaram a fazer parte do cotidiano de grandes parcelas da população. Entretanto, em que pese a situação de insegurança, um dado importante do período é a diminuição de mortes no Rio de Janeiro em relação ao governo de Marcelo Alencar. Rosinha Garotinho, esposa do ex-governador, é eleita para o quadriênio 2003 a 2006 pelo PSB, partido para onde ela e o marido migraram depois de conflitos com Leonel Brizola. Depois de alguns meses de gestão do antigo secretário Josias Quintal, Garotinho assume a Secretaria de Segurança. No período, se evidencia a aliança do TCI da ADA contra o CV, a partir da liderança de Linho, chefe da ADA que a substituiu e, desde então, surgiram várias acusações de que setores da polícia teriam feito um acordo informal com aquelas duas facções contra o CV. Várias evidências foram apresentadas, inclusive na grande imprensa, sobre essa pretensa aliança. A grande marca do governo Rosinha foi a descoberta do envolvimento do seu chefe da Polícia Civil, Álvaro Lins, com ações criminosas. Eleito deputado estadual, ele foi cassado e preso em função da criação de uma rede de corrupção que envolvia policiais, tanto militares como civis, banqueiros de bichos e traficantes de drogas. Em livro da época, Luiz Eduardo Soares e dois ex-policiais militares mostraram as engrenagens da corrupção que dominavam as forças de segurança e sua associação com diferentes tipos de grupos criminosos. Depois de um curto tempo no PSB, o casal Garotinho migra para o PMDB, partido com uma longa história de alianças fisiológicas com os governantes eleitos desde a redemocratização. O apoio deles foi central para a eleição do candidato do partido, Sérgio Cabral, como governador do Rio de Janeiro, contando, inclusive,
com o apoio do PT no segundo turno das eleições e em seu governo. Esse partido ganhou as duas eleições seguintes e segue no governo estadual desde então até o momento de elaboração desse relatório. O tema da segurança pública continuava sendo um dos mais relevantes do processo eleitoral e os grupos defensores dos direitos humanos pressionavam os candidatos a romper com a política de guerra às drogas, simbolizada pelo uso de carros blindados utilizados pelas forças policiais e que se tornaram conhecidos como Caveirão. O então candidato Sérgio Cabral, que se elegeu para o período entre 2007 e 2010, se comprometeu a suspender o uso desse tipo de veículo nas incursões nas favelas. Porém, ao assumir o mandato, a promessa foi solenemente ignorada. Diante da posição de Linho de propor que o terceiro comando se fundisse com a ADA, um grupo contrário à possibilidade criou o terceiro comando puro. No processo, esse grupo se tornou hegemônico e o grupo passou a assumir essa denominação. 5. Uma das acusações mais recentes diz respeito à tentativa, em 2017, de retomada da Cidade Alta, conjunto habitacional da Zona da Leopoldina, por integrantes do Comando Vermelho. Território historicamente ocupado pelo CV. O terceiro comando puro ocupou no ano de 2017. Na tentativa de invasão, a polícia prendeu 45 integrantes do CV e 37 fuzis. Nenhum integrante do TCP, por sua vez, foi preso nem arma alguma apreendida. Líderes do CV afirmaram ter pago R$1 milhão a integrantes da polícia para que eles não interviessem, mas não teriam respeitado o acordo feito. CF 6. O jogo de bicho é um tipo de aposta existente na cidade do Rio de Janeiro desde o início do século XX. Considerada ilícita, ela é controlada nos diferentes territórios da região metropolitana por contraventores que se tornaram conhecidos como banqueiros de bicho. Além deste jogo ilícito, eles controlam também outros, tais como máquinas de apostas, bingos clandestinos, etc. 7. CF Soares, Luiz Eduardo, Batista, André Pimentel, Rodrigo. Elite da Tropa, Rio de Janeiro, ed. Objetiva, 2006. 8. O nome deriva da caveira usada como símbolo pelo BOP, Batalhão de Operação Especiais, força militar que se tornou uma máquina de guerra urbana, sendo acusado de múltiplas violências contra a população das favelas. No caveirão vão 12 policiais, que não podem ser identificados, e não há espaços para prisioneiros. Cabral escolheu como secretário de Segurança o delegado da Polícia Federal José Mariano Beltrame, que permaneceu por cerca de 10 anos no cargo, o maior tempo já experimentado por um secretário de Segurança Pública no Rio de Janeiro. Ele começou seu mandato no ano que o Rio de Janeiro realizava os Jogos Pan-Americanos, a fim de, pretensamente, atingir de forma profunda o Comando Vermelho. As forças de segurança do Rio de Janeiro, com o suporte da Força Nacional do Governo Federal, invadiram o Complexo do Alemão, considerado, então, o entreposto daquela facção no Rio de Janeiro. A ação gerou uma carnificina, com 19 moradores mortos, em geral sem nenhum histórico de participação no tráfico de drogas. A violenta intervenção serviu para fortalecer a facção local e gerou uma enxurrada de críticas no Brasil e no mundo. Naquele mesmo período, o deputado estadual Marcelo Freixo, PSOL, eleito a partir de uma forte mobilização de organizações da sociedade civil, apresentou uma proposta de comissão parlamentar de inquérito para investigar uma organização criminosa até então pouco visível, mas que tinha atingido um alto grau de poder em largas parcelas territoriais da cidade, especialmente na Zona Oeste, a milícia. Esse agrupamento, pulverizado em sua estrutura, tinha como inspiração um grupo clandestino dirigido por policiais que dominava a favela Rio das Pedras, na Baixada de Jacarepaguá, desde os anos 70. O grupo criminoso, sempre dominado por membros das forças de segurança, ampliou sua atuação na cidade a partir da década de 90, se legitimando a partir do enfrentamento do tráfico de drogas. A milícia passou a estabelecer um forte controle sobre o cotidiano dos moradores dos territórios ocupados e passou a nele explorar um amplo leque de atividades, legais e ilegais, em particular a cobrança de segurança privada aos comerciantes e moradores. O discurso sobre a eliminação da presença do comércio de drogas fez, e faz, com que muitos políticos e setores da classe média do Rio de Janeiro definissem a milícia como um mal menor. Cesar Maia, que governou a cidade entre 1992 e 2008, com um curto intervalo de 2 anos, as denominava como autodefesas comunitárias, tendo em seu partido, o DEM, um vereador abertamente vinculado à milícia de Rio das Pedras, Dadinho, que seria assassinado justamente em uma disputa de poder no âmbito do grupo criminoso. Assim,
O pedido de CPI das milícias foi ignorado até maio de 2008. No final daquele mês, uma equipe de reportagem do jornal O Dia, que investigava as atividades da milícia atuante na favela do Batã, na Zona Oeste, foi torturada por integrantes do grupo. A notícia do ocorrido teve uma grande repercussão na mídia e, a partir daquele momento, as atividades do grupo passaram a ter maior visibilidade. Então, a CPI foi instalada e centenas de integrantes foram identificadas no seu relatório final. Dentre elas, 3 lideranças destacadas foram presas e perderam seus mandatos legislativos: os vereadores Girão, bombeiro militar, atuante na área de Jacarepaguá, e Jerominho, policial civil que atuava na área de Campo Grande, o deputado estadual Natalino, irmão de Jerominho. O combate global às milícias, todavia, se encerrou ali. A obliteração foi motivada pelo processo de revisão da Estratégia de Segurança Pública no Rio de Janeiro que gerou a implantação, em dezembro de 2008, da primeira unidade policial pacificadora, o UPP, em uma favela carioca, Santa Marta, no bairro de Botafogo, área nobre do Rio de Janeiro. A partir dali, a expansão das UPs foi acelerada nas favelas da Zona Sul, Grande Tijuca e Leopoldina, com experiências isoladas na Zona Oeste, Batã, Cidade de Deus e Vila Kennedy. As unidades pacificadoras têm como referência de origem as experiências de policiamento comunitário afirmadas nos EUA, sendo Boston a principal referência, Medellín e Bogotá, dentre outras cidades que deram respostas inovadoras à questão da violência criminal. O primeiro passo para sua implantação era a ocupação da favela por forças do Batalhão de Operações Especiais, BOP. Garantida essa etapa, era estabelecida uma unidade especial, com um número variável de policiais, de acordo com a população da comunidade. O comando era entregue a um capitão da Polícia Militar e os soldados recém-incorporados à instituição, como um meio, de acordo com a cúpula da Secretaria de Segurança de então, de evitar vícios e redes de corrupção tradicionalmente existentes na Polícia Militar. O sucesso inicial das UPs foi expressivo, tanto diante dos grupos dominantes da cidade, mídia, associações empresariais, setores médios, como nas áreas populares. As críticas de setores dos movimentos sociais e de alguns grupos comunitários eram mais centradas nos conflitos derivados do relacionamento cotidiano dos policiais com moradores, em especial jovens, do que críticas aos objetivos gerais do programa. Outro tipo de crítica devia-se ao fato da polícia continuar, nas outras áreas da cidade, a ter um enfrentamento bélico contra o tráfico como centro da estratégia de ação. O fato reforçava mais ainda a percepção de que a estratégia de policiamento de proximidade característico das UPs seria o caminho possível para superar a crise de segurança do Rio de Janeiro. Mais do que isso, a expectativa era de que a experiência se tornasse um modelo para os grandes centros urbanos e detivesse a crescente perda do controle de parcelas significativas do território urbano para os grupos criminosos. De fato, havia um sentimento generalizado de que as UPs representavam a possibilidade de romper com a privatização da soberania, quer dizer, a capacidade de regular a ordem social de territórios da cidade, por grupos criminosos, onde o desejo do chefe do grupo é que define os limites, ou a sua ausência, das práticas sociais públicas. A UPP era, então, a expressão do poder estatal, o sentimento de que a paz poderia se fazer presente, tendo em vista a eliminação da lógica do confronto que a própria polícia alimentava e da disputa territorial por grupos inimigos. A eliminação do armamento ostensivo é outro fator que auxilia no sentimento de segurança, do mesmo modo que a ampliação do direito de ir e vir dos moradores. De fato, na proposta original, a ocupação policial permite que os moradores das favelas tenham acesso a um direito básico para o seu cotidiano, a segurança de que não terão o seu cotidiano invadido pela presença da morte súbita, pela violência contra suas casas e pelo poder autoritário de um criminoso. Diante do exposto, fica evidenciada a importância das UPs no imaginário político e social carioca. Ela abriu a possibilidade para um novo caminho nas relações estabelecidas entre as forças estatais e amplos setores da cidade com os territórios favelados. A partir de abril de 2010, a Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos recebeu da parte do governador do estado a responsabilidade de coordenar o processo de implantação de um conjunto de políticas de desenvolvimento nas favelas ocupadas pelas UPs. A meta seria oferecer serviços e equipamentos básicos, criar uma melhor ambiência econômica, estabelecer canais de mediação de conflitos, de participação coletiva e de controle social da ação estatal, e construir meios que eliminassem as fronteiras simbólicas e materiais entre as favelas e o restante da cidade. Batizada de UPP Social, a iniciativa, entretanto,
não durou mais de poucos meses, sendo encerrada devido a lógicas políticas escusas. A Prefeitura do Rio de Janeiro a assumiu formalmente, mas nunca a valorizou em termos de orçamento nem conferiu ao gestor do programa o poder necessário para enfrentar os limites da máquina burocrática e ter poder de negociação nas favelas. Diante disso, o programa, baseado no Instituto Pereira Passos, passou a se centrar na sistematização de reivindicações e na produção de diagnósticos que subsidiassem a ação dos órgãos municipais, sem estabelecer, todavia, canais concretos de intervenção nas políticas públicas. Assim como preconizava a UPP Social, organizações da sociedade civil sustentavam que a ocupação militar deveria ser apenas o ponto de partida para a construção de um conjunto de ações integradas nas favelas ocupadas. Elas deveriam se sustentar em 3 eixos fundamentais: a construção de formas de regulação do espaço público da favela de forma pactuada entre o Estado, as instituições locais e os moradores, a oferta de serviços e equipamentos urbanos a qual as pessoas residentes nas favelas demandavam historicamente, e a construção de um projeto integrado de desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental que garantisse a inserção plena da favela ao conjunto da cidade. Nesse caso, a UPP se tornaria, progressivamente, uma sofisticada unidade de política pública local e caberia à polícia se dedicar a cumprir seu importante papel institucional de garantir a segurança dos moradores das favelas. Esses, progressivamente, iriam incorporar a consciência de seus direitos nesse campo, teriam maior confiança nas forças estatais e assumiriam as novas formas de regulação, exercendo um protagonismo que impediria um novo controle criminoso do território. No desenvolvimento da estratégia, todavia, as forças policiais, na figura de seus comandantes locais, foram assumindo um protagonismo crescente no âmbito da regulação das práticas sociais nos territórios. Esse elemento foi central para sua posterior crise e decadência. Ela começou a se evidenciar de forma mais visível a partir de 2013, através do aumento de policiais e moradores mortos, dos conflitos e revolta das pessoas e organizações diante do aumento da repressão policial e do consequente retorno da visibilidade dos grupos armados nesses territórios. Foram sendo ampliadas as críticas à ação policial militarizada, focada no controle do território e das práticas cotidianas como ponto nuclear das iniciativas presentes nas UPs. A tortura e assassinato de Amarildo, morador da Rocinha, por integrantes da UPP daquela favela ocorreu no auge das grandes manifestações de junho de 2013 no Rio de Janeiro e no Brasil. A mobilização inédita nas redes sociais fez com que a morte de um cidadão considerado, tradicionalmente, descartável fosse investigada. No processo, vários policiais da UPP local foram presos, inclusive o seu comandante. O crime acelerou o processo de descrédito da estratégia. Vários outros equívocos se sucederam. A falta de mecanismos de mediação de conflitos em que se reconhecesse não caber ao policial, parte fundamental do conflito, cumprir esse papel. A percepção dos moradores como parte do problema e não da solução em relação ao direito à segurança pública. O equívoco mais destacado deveu-se à extrapolação do papel das forças policiais. Afinal, não cabe a elas resolver questões como o licenciamento de motos, alvará para empreendimentos comerciais, liberação de eventos, etc. Para evitar isso, a Prefeitura, assim como outros órgãos do governo estadual, precisariam cumprir seus devidos papéis nesse campo. Isso nunca aconteceu. A perda de legitimidade das unidades policiais pacificadoras foi aproveitada pelos grupos criminosos, que partiram para o enfrentamento direto com elas, com destaque para as favelas de maior porte, como Rocinha, Alemão e Mangueira. As favelas onde aquelas se faziam presentes passaram, então, a viver o pior dos mundos. Presença de 2 grupos armados em um mesmo território e ao mesmo tempo. O fato passou a gerar tiroteios rotineiros, que não eram, como ocorria antes da ocupação, precedidos de anúncios, por fogos ou outros meios. Desse modo, crianças e idosas, com mais dificuldades de escaparem da linha de tiro, passaram a ser vítimas frequentes dos enfrentamentos, assim como policiais e integrantes das facções criminosas. Nesse contexto, após um período de redução dos homicídios, o Rio de Janeiro volta a vivenciar o aumento da letalidade violenta, dos homicídios decorrentes de intervenção policial e de mortes de policiais. Em 2015, o governador Luiz Fernando Pezão, que era vice de Sérgio Cabral, assumiu o governo após sua renúncia, em 2014, e se reelegera no mesmo ano, anunciou o quadro de calamidade financeira do Estado. A partir daí, o poder governamental esfumou-se e o Rio de Janeiro se viu diante da mais profunda crise de sua história. A situação de falência econômica,
Política e ética. O ex-governador Sérgio Cabral foi preso e condenado a mais de 100 anos de prisão por dezenas de acusações de corrupção. O mesmo acontecendo com os principais dirigentes do PMDB e aliados, culminou no agravamento ainda maior da crise na segurança pública nos anos seguintes. Um dado a mais no cenário político carioca foi a eleição do senador e pastor neopentecostal Marcelo Crivella para a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, em 2016. Após anos de fortes investimentos sociais e estratégicos na cidade, nas duas gestões de Eduardo Paes, o novo prefeito assumiu afirmando que a cidade estava em forte crise financeira e que, por isso, teria de cortar investimentos e várias ações governamentais. Além disso, assumiu uma postura fortemente conservadora nos âmbitos das políticas sociais e da cultura, com censura a espetáculos, suspensão de editais de fomento e recorrentes conflitos com grupos culturais. No campo da saúde, a situação também se agravou, com a precarização e fechamento de serviços e a pressão conservadora sobre as formas usuais de atendimentos a usuários de drogas, baseadas até então na redução de danos. No que se refere às formas de atenção e cuidado aos usuários de drogas, é importante fazer uma breve retrospectiva a fim de contextualizar os acontecimentos atuais, sua magnitude e gravidade. Em 2006, após um longo debate no Congresso Nacional, o Estado brasileiro aprovou a chamada Nova Lei de Drogas, Lei Nº 11.343/06, que, dentre outras medidas, instituiu um Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Em linhas gerais, a principal alteração efetuada pela nova política girava em torno de uma reestruturação das sanções e procedimentos legais com relação aos encaminhamentos realizados junto aos usuários de drogas apreendidos, deslocando-os para o sistema de saúde. Nesse sentido, a nova lei ficou conhecida por adotar uma abordagem, em tese, menos punitiva e voltada para a prevenção, cuidado, atenção e reinserção social dos usuários de drogas, especialmente aquelas substâncias consideradas ilícitas. Desse modo, houve uma despenalização e reconfiguração dos usuários de drogas, deslocados, portanto, do sistema de justiça criminal e tratados doravante como um problema de saúde pública. Ao mesmo tempo, entretanto, a Lei Nº 11.343/06 aumentou a severidade da punição prevista para o tráfico de drogas, intensificando assim sua criminalização e combate. Além disso, a falta de critérios objetivos de diferenciação entre usuários e traficantes e um viés excessivamente circunstancial e subjetivo nessa distinção, abriram uma brecha na prática para que fatores subjetivos, e portanto permeáveis a preconceitos, rivalidades, estigmas e formas variadas de discriminação tivessem um papel determinante na configuração dessas ocorrências e abordagens, o que tem reforçado a criminalização da juventude negra moradora de favelas e periferias. Diante da ausência de critérios objetivos, o policial é quem determina no primeiro momento a tipificação como uso ou tráfico de drogas, levando em conta fatores como a natureza e quantidade da substância apreendida, o local da ocorrência e circunstâncias sociais e pessoais. Como resultado disso, podemos perceber um incremento significativo de pessoas detidas e condenadas por atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas, intensificando o crescimento acelerado da população carcerária brasileira na última década. Segundo o levantamento nacional realizado pelo Ministério da Justiça com base em dados do Infopem, em junho de 2016, a população prisional brasileira ultrapassou a marca de 700 mil pessoas privadas de liberdade, o que representa um aumento de 707% em relação ao total registrado no início da década de 90. No que se refere aos usuários de drogas ilícitas no Brasil, sua despenalização foi aprovada em um momento de expansão e consolidação do paradigma da redução de danos, em grande medida como efeito da sua ampliação como modelo em diversos países, tais como o Canadá, por exemplo. Todo o aparato público legal e técnico-assistencial voltado para a atenção psicossocial e cuidado em saúde mental para usuários de álcool e outras drogas então passou a ser estruturado em torno desse modelo. Entretanto, em grande parte motivados pelo que se percebia como um aumento exponencial do consumo de crack, fazendo, inclusive, com que alguns especialistas apontassem a existência controversa de uma epidemia uma série de medidas que traziam em seu bojo uma lógica manicomial, coadunando ações repressivas e autoritárias às práticas e políticas de saúde mental,
ganharam força no contexto social e político nacional. A celeuma e comoção potencializadas pela mídia em torno do tema geraram um clamor popular por uma forma de intervenção rápida que resolvesse o problema. Desse modo, diante da forte pressão exercida por setores dominantes da sociedade, o governo federal criou, em 2010, o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, que posteriormente deu origem ao programa Crack É Possível Vencer, cuja estrutura metodológica articula cuidado, prevenção e autoridade, integrando os campos da saúde mental, da assistência social e da segurança pública. Este programa procurou desenvolver ainda em seu bojo uma conciliação ou integração de todo um conjunto de forças e organizações distintas, promovendo, de um lado, um incremento das comunidades terapêuticas que, em geral, são geridas e estruturadas por igrejas e calcadas em ações de cunho religioso e filantrópico, além da centralidade na abstinência e na internação, e, de outro, uma pequena, porém notável expansão da rede de atenção psicossocial, especialmente relacionada ao cuidado e atenção para usuários de álcool e outras drogas, coadunada aos movimentos de reforma psiquiátrica e ao campo da redução de danos. O fato é que esse movimento acabou por potencializar todo um campo conservador e reacionário, mais ligado ao proibicionismo e uma perspectiva de caráter moralista e criminalizante na abordagem terapêutica desenvolvida junto aos usuários. O fortalecimento dessa perspectiva e desses setores tem como resultado mais contundente a aprovação da Portaria número 3.588, que, entre outras mudanças, interrompe o processo de fechamento de leitos em hospitais psiquiátricos preconizadas pelas determinações da Lei 10.216/2001, aumenta os valores pagos para internação psiquiátrica nessas instituições e estimula, dessa forma, a criação de novas vagas psiquiátricas em hospitais gerais. O texto também prevê a expansão e ampliação do financiamento público às chamadas comunidades terapêuticas, que são, em geral, ligadas à iniciativa privada e, na sua grande maioria, de cunho religioso. Essas mudanças vão na contramão tanto do viés menos punitivo presente na nova lei das drogas, quanto do processo de deshospitalização desencadeado no âmbito da reforma psiquiátrica e do tímido investimento em serviços de base territorial desenvolvido no país ao longo das últimas décadas, se constituindo como um retrocesso no campo da saúde mental no que se refere aos processos e iniciativas de reabilitação psicossocial, de reinserção social, de singularização e autonomização de pessoas acometidas de transtornos mentais que vinham sendo construídos no Brasil. No que se refere à saúde da população brasileira de modo geral, a revisão do Plano Nacional de Atenção Básica, PNAB, em 2017, produziu uma ainda mais profunda crise no setor, com o enfraquecimento da estratégia de saúde da família e desvalorização de importantes profissionais ligados a esse trabalho, especialmente no campo da saúde bucal e os agentes comunitários de saúde ACS, peças fundamentais dessa política pública. Essa medida desencadeou demissões, fechamentos de unidades, greves, protestos e manifestações por todo o país. Especialmente no Rio de Janeiro, essa situação se tornou ainda mais grave diante da crise econômica vivenciada tanto no plano estadual, quanto municipal. Com isso, um campo que vinha cumprindo o papel anticíclico em tempos de crise econômica e afirmando uma inovadora perspectiva estratégica para a cidade passou a contribuir também para o quadro geral de crise. Do mesmo modo, o novo governo federal que assumiu o país após o impeachment da presidente Dilma Rousseff foi envolvido em acusações múltiplas de corrupção e perdeu a capacidade de dirigir o país. Na perspectiva de mitigar o seu desgaste, decretou, de forma improvisada, desorganizada e autoritária, a intervenção federal na área de segurança pública no Rio de Janeiro, em 16 de fevereiro de 2018. Com isso, a política de segurança passou a ser comandada por forças do Exército Brasileiro e sua militarização se tornou absoluta. Em abril de 2018, o comando da intervenção decidiu extinguir uma série de unidades policiais pacificadoras alegando a necessidade de reforçar o policiamento ostensivo nas ruas. Aquela ação nada mais foi do que o reconhecimento governamental da perda de funcionalidade do programa e sua incapacidade de dar conta do papel para o qual fora criado. Com efeito, na grande maioria das favelas com UPS, os policiais perderam a capacidade de circular no território, perderam legitimidade diante da população e mesmo a capacidade de afirmarem uma postura ativa de controle do território. Apesar do pretenso apoio do governo federal e estadual, a intervenção não tem conseguido diminuir os indicadores de criminalidade da região nem alterado o quadro de insegurança e violência no Rio de Janeiro,
Os enfrentamentos das facções criminosas entre si do Comando Vermelho com forças milicianas se difundiram por toda a cidade e municípios vizinhos. Uma pretensa aliança entre setores da milícia e grupos ligados ao tráfico de drogas tem provocado mudanças nas formas como as relações territoriais são estabelecidas, com a introdução da venda de drogas em áreas ocupadas por milicianos. Por fim, mas não menos relevante, o roubo de cargas como forma de financiar os grupos criminosos se disseminou pelas estradas locais, ampliando a circulação de armas de alto calibre na cidade e agravando o já precário quadro econômico do Rio de Janeiro, dentre outras práticas que aumentaram de forma expressiva o sentimento de que a barbárie dominou a cidade e suas áreas vizinhas. Entre 2017 e 2018, os conflitos armados no Rio de Janeiro se intensificaram na região metropolitana do Rio de Janeiro. O balanço anual 2017 do aplicativo Fogo Cruzado, que mapeia de forma colaborativa a violência armada na região metropolitana do Rio de Janeiro, aponta que foram registradas 5.993 notificações de tiroteios ao longo de 2017, uma média de 16 por dia. Os dados relativos aos primeiros meses de intervenção federal também indicam uma alta incidência de tiroteios entre fevereiro e junho de 2018. Paralelamente, veículos de comunicação destacam a expansão territorial das milícias. E assim estamos no presente momento, com a expectativa que os governos estadual e nacional a serem eleitos em 2018 possam ter alguma legitimidade, recursos econômicos e condições de formular uma política estratégica que permita enfrentar o quadro calamitoso vivido pelo país, pelo Estado e, particularmente, pela cidade do Rio de Janeiro. A presente pesquisa foi feita nesse quadro conjuntural. Ele explica o imenso esforço da sua equipe desenvolvido no trabalho de campo e o profundo desafio atual para visualizar e propor alternativas que contribuam para a superação do quadro de crise sistêmica do Estado e seus efeitos sobre a segurança e saúde, dentre os outros campos da política pública. O processo descrito da década de 80 até o período atual coloca em evidência como a situação no campo da segurança pública tem se agravado no Rio de Janeiro e no Brasil desde a adoção da estratégia de guerra às drogas, o que demonstra a necessidade de que ela seja superada de uma vez por todas. Esse é o desafio que enfrentamos como sociedade no momento atual. Considerações metodológicas. A produção de um estudo nos termos propostos no presente projeto é de grande complexidade. Para muitos pesquisadores, a dificuldade de um estudo neste campo resulta dos limites para se aproximar dos integrantes das redes criminosas e levantar informações sobre suas ações cotidianas e suas percepções da realidade social. O Observatório de Favelas possui ampla experiência neste campo. Desde 2001, desenvolvemos um conjunto de ações voltadas para uma maior compreensão das condições de vida de crianças, adolescentes e jovens de espaços populares inseridos em dinâmicas de violência. No ano de 2001, realizamos o estudo Condições de Vida das Crianças Empregadas no Tráfico de Drogas, um diagnóstico rápido no âmbito do Programa de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Em 2003 formulamos o Programa Rotas de Fuga, voltado para a elaboração, implementação e sistematização de metodologias que contribuíssem para o enfrentamento da participação de crianças, adolescentes e jovens em atividades ilícitas e, em particular, no tráfico de drogas no varejo. Este programa, que contou com o apoio da OIT, Unicef e ICO, foi estruturado em torno de 4 eixos fundamentais: pesquisa, sensibilização, prevenção e criação de alternativas. No eixo da pesquisa, realizamos um estudo longitudinal sobre a trajetória de 230 adolescentes e jovens que trabalhavam na rede do tráfico de drogas em 34 favelas do Rio de Janeiro entre os anos de 2004 e 2006. O desenvolvimento de uma pesquisa sobre as redes criminosas em cidades como o Rio de Janeiro exige uma alta capacidade de inserção. Desse modo, o mais natural é a mobilização de pessoas próximas, por alguma razão, dessas redes, ex-integrantes, familiares, amigos, lideranças comunitárias respeitadas, etc. O limite nesse critério de seleção é que, muitas vezes, as pessoas que se inserem nesse universo não têm a formação técnica necessária para fazer a coleta dos dados. Portanto, a capacidade de inserção não é suficiente para assegurar o rigor científico dos dados, elemento que não pode ser desprezado. Para enfrentar esses desafios, um dos eixos estratégicos do presente projeto foi o processo de seleção e formação dos entrevistadores que realizaram o trabalho de campo. A equipe foi composta por 4 pesquisadores e articuladores que já tinham experiências anteriores,
pertinentes com a temática. O trabalho de formação dos pesquisadores foi realizado durante 2 meses. Além dos aspectos metodológicos e das questões diretamente relacionadas à segurança pública, os entrevistadores receberam uma formação sobre conceitos e temas centrais para o desenvolvimento da pesquisa, incluindo uma ênfase no campo da saúde pública. Após o processo de formação, teve início o trabalho de campo. Para alcançar os objetivos propostos, optou-se por entrevistar os seguintes grupos: adolescentes, jovens e adultos com inserção na rede do tráfico de drogas no varejo, profissionais que atuam em serviços de saúde que atendem áreas de UPS policiais. Os dados relativos às entrevistas com integrantes da rede do tráfico de drogas no varejo e as entrevistas com profissionais de saúde foram coletados entre maio e dezembro de 2017. As entrevistas com policiais foram realizadas entre fevereiro e abril de 2018. Os objetivos da pesquisa demandaram a utilização de diferentes instrumentos de coleta de dados. Para as entrevistas com os jovens e adultos inseridos na rede do tráfico de drogas foi elaborado um instrumento fechado. Era importante que este instrumento fosse objetivo para facilitar o processo de aplicação, pois o contato com este grupo costuma ser caracterizado por uma menor disponibilidade de tempo e um maior nível de desconfiança. Tendo em vista permitir a atualização de alguns dados obtidos na pesquisa realizada pelo Observatório de Favelas no âmbito do programa Rotas de Fuga, com 230 adolescentes e jovens inseridos no tráfico de drogas no varejo entre os anos de 2004 e 2006. Parte das perguntas do questionário foram provenientes deste estudo anterior. Por meio desta atualização, buscou-se identificar eventuais mudanças no perfil e nas práticas destes jovens na última década. Além disso, foram incorporadas novas questões vinculadas aos objetivos específicos da presente pesquisa. A princípio, a meta era realizar 200 entrevistas com jovens inseridos na rede do tráfico de drogas no varejo no Rio de Janeiro, contemplando áreas de UPS e áreas sem UPS de distintas zonas da cidade. Devido à intensificação dos conflitos armados no período da coleta de dados, as favelas em que seriam realizadas as entrevistas foram definidas no decorrer da pesquisa, levando em conta as condições identificadas pelo articulador do trabalho de campo a cada semana. Com o intuito de garantir que as entrevistas contemplassem uma abrangência territorial mais ampla, optamos por realizar parte das entrevistas em uma unidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativa, DEGASE, órgão responsável pela execução de medidas socioeducativas para adolescentes em conflito com a lei no estado do Rio de Janeiro. Avaliamos que por meio dessa estratégia seria possível captar dinâmicas que não estariam restritas à capital. Assim foram realizadas 150 entrevistas em favelas da cidade do Rio de Janeiro e 111 entrevistas em uma unidade de internação provisória do DEGASE, totalizando 261 entrevistas. No que concerne ao DEGASE, optamos por concentrar as entrevistas em uma unidade de internação provisória, para garantir que não houvesse um tempo significativo de distanciamento dos adolescentes dos territórios em que eles atuavam na rede ilícita quando estavam em liberdade. O critério para a seleção dos adolescentes que seriam entrevistados no sistema socioeducativo foi que estivessem na unidade de internação provisória por tráfico de drogas. No que se refere aos profissionais de saúde e os policiais, a proposta era realizar entrevistas semi-estruturadas com um número mais reduzido de interlocutores, com uma perspectiva fundamentalmente qualitativa. Foram realizadas 7 entrevistas com profissionais de saúde e 3 entrevistas com policiais. Entre os profissionais de saúde selecionados para as entrevistas, buscamos diversificar o perfil, incluindo gestores de unidades de saúde, agentes comunitários, agentes redutores de danos, técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, SMS, e de coordenadorias de saúde, CAP, da cidade. Por sua vez, as entrevistas com policiais incluíram a Polícia Militar e a Polícia Civil. O DEGASE é um órgão vinculado à Secretaria de Estado de Educação que é responsável pela execução de medidas socioeducativas preconizadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, aplicadas pelo Poder Judiciário aos adolescentes em conflito com a lei. De acordo com o ECA, o prazo máximo da internação provisória, que antecede a sentença, é de 45 dias. Entrevistas com jovens inseridos na rede do tráfico de drogas no varejo. Perfil dos entrevistados. A partir da análise das informações coletadas no trabalho de campo, foi possível delinear um panorama do perfil e das práticas dos 261 adolescentes e jovens entrevistados na pesquisa, discutindo diversos aspectos, tais como suas configurações familiares, trajetórias escolares, experiências de trabalho, preferências de lazer, redes sociais,
O processo de inserção e atuação na rede ilícita do comércio varejista de droga, além dos padrões de consumo de drogas e o modo como se relacionam e acessam os serviços e unidades de saúde. Idade. A presente pesquisa envolveu 261 jovens e adultos inseridos na rede do tráfico de drogas no varejo. No que se refere à faixa etária, a maior concentração, 62,8%, está entre os 16 e os 24 anos. Vale destacar que, diferente de estudos anteriores desenvolvidos pelo Observatório de Favelas, esta pesquisa não entrevistou crianças na faixa de 10 a 12 anos. Por outro lado, 10,7% dos entrevistados tinham 30 anos ou mais. Cabe ressaltar que o fato de não terem sido realizadas entrevistas com crianças na faixa de 10 a 12 anos, não significa que elas não integrem a rede. Como veremos adiante, identificamos um aumento no número de entrevistados que indicam haver ingressado no tráfico nesta faixa etária em relação ao estudo que foi realizado entre 2004 e 2006. Outro fator que devemos levar em conta é a aplicação de questionários em uma instituição voltada para a execução de medidas socioeducativas para adolescentes, o que contribui para aumentar o percentual de entrevistados nas faixas etárias de 13 a 15 e de 16 a 18 anos. De todo modo, os dados reiteram um predomínio de adolescentes e jovens atuando nesta rede. Cor e etnia. A grande maioria dos entrevistados, 72%, é composta de indivíduos que se declararam como pretos e pardos. Esse perfil prevalece tanto no Degase, 69,3%, quanto nas favelas pesquisadas, 74%. Na pesquisa do Rotas de Fuga, realizada entre os anos de 2004 e 2006, o predomínio de adolescentes e jovens negros também foi registrado. Naquela ocasião, esse grupo abrangeu 63% dos entrevistados. Este dado reafirma como a produção de políticas públicas capazes de incidir sobre as desigualdades raciais continua sendo uma lacuna e uma tarefa fundamental, principalmente visando a redução dos altos índices de letalidade, tendo em vista que, como atestam inúmeras pesquisas, as principais vítimas de homicídios no Brasil são jovens negros e moradores de favelas e periferias. Sexo. Quanto ao sexo, 96,2% dos entrevistados são homens, embora apenas 3,8% sejam mulheres. É importante destacar que as entrevistas com adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa foram realizadas em uma unidade do Degase dedicado exclusivamente a adolescentes do sexo masculino. Nas entrevistas realizadas em favelas, 6,7% das entrevistadas eram mulheres. De modo geral, as mulheres entrevistadas no presente trabalho desenvolvem tipos de atividades e ocupam postos onde não necessitam do porte e uso de armas de fogo, em geral pequenas missões específicas e pontuais. Tendo em vista que as funções exercidas por mulheres nesta rede não costumam envolver exposição ostensiva, sua participação é menos visível. Seria interessante avançar em estudos que possibilitem uma análise mais aprofundada desta inserção na perspectiva de gênero. Local de origem e residência. Dentre os 261 entrevistados, 73,9% nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Nos questionários aplicados nas favelas, essa relação é mais forte, com 90% das respostas. No Degase, por se tratar de uma instituição voltada para medidas socioeducativas de adolescentes apreendidos em diversas regiões da cidade e mesmo em outros municípios, 34,2% dos adolescentes são naturais de outras cidades que integram a região metropolitana do Rio de Janeiro. Dentre os 261 entrevistados, 64,4% dizem morar desde que nasceram nas favelas em que residem, o que aponta uma tendência no sentido da permanência desses sujeitos nos seus respectivos locais de origem. No entanto, ainda assim, podemos notar um fluxo significativo dos jovens que atuam na rede do tráfico de drogas no varejo pela cidade, uma vez que cerca de 1/3 dos entrevistados respondeu já ter morado em outra comunidade antes. Um dado interessante, que aponta para uma dinâmica própria dessa rede ilícita, diz respeito ao grupo de adolescentes e jovens que foram expulsos de suas favelas de origem por conta da perda do domínio desses territórios, seja devido à invasão de grupos rivais, seja por conta dos fluxos provocados pelo processo de implementação das UPS na cidade do Rio de Janeiro. Além disso, existe ainda um fluxo migratório produzido por situações de conflitos deflagrados com grupos rivais, onde se faz necessário um aumento no contingente de pessoas incumbidas de atuar na linha de frente desses confrontos. Configuração familiar. A maioria dos entrevistados moram com seus familiares e, principalmente, com as suas mães, 30,7%. Entretanto,
Há diferenças importantes entre o grupo entrevistado no Degase e as entrevistas realizadas em favelas. Entre os 111 adolescentes entrevistados no Degase, 45,9% afirmam morar com as mães. Por outro lado, dentre os 150 entrevistados nas favelas houve um predomínio de pessoas que moram com suas respectivos, as cônjuges, 38,7%. Esta diferença possivelmente está associada à variação de faixa etária. De qualquer modo, destaca-se a prevalência de famílias numerosas lideradas por mulheres. A maioria mora em casas próprias. Existe uma diferença entre os entrevistados do Degase e das favelas neste tópico, que pode ser creditada à pouca idade dos entrevistados na instituição voltada especificamente para adolescentes. Nas favelas existe um percentual maior de casas alugadas, o que revela uma maior independência e autonomia derivadas de uma maior capacidade financeira para garantir o próprio sustento e pagar um aluguel de um imóvel responsável pela sua criação. As mães foram majoritariamente citadas como pessoas responsáveis pela criação dos entrevistados, 50,2%, o que se alinha com diversas pesquisas, tais como o Censo IBGE 2010, que aponta um aumento de famílias chefiadas por mulheres, passando de 22,2% em 2000 para 37,3% em 2010, e IBGE 2012. Por outro lado, 23% dos jovens afirmam terem sido criados por pai e mãe e 19,5% foram criados por outros parentes, dentre os quais também se destacam mulheres. Apenas 1,5% dos jovens afirmam terem sido criados somente pelo pai. Nesse contexto, ainda persiste um traço cultural patriarcal que pressupõe o cuidado e a criação dos filhos e filhas como uma tarefa essencialmente feminina. Desse modo, podemos dizer que essas respostas correspondem a uma característica mais ampla e estrutural na sociedade brasileira relacionada às desigualdades de gênero. A maior parte das profissões desenvolvidas pelos responsáveis pela criação dos entrevistados diz respeito a atividades profissionais ligadas principalmente ao trabalho doméstico, cozinha, serviços gerais e construção civil. A maioria tem famílias numerosas, tanto no grupo de entrevistados do Degase quanto nas favelas. Muitos citaram a existência de filhos de pais diferentes. Somente 4,2% declararam ser filhos únicos, enquanto 29,9% afirmaram ter mais de 4 irmãos. Familiares inseridos na rede do tráfico de drogas no varejo. A maioria dos entrevistados, 55,6%, disse não haver outros familiares empregados no tráfico, o que coloca em evidência a possibilidade de trajetórias diferentes dentro de uma mesma estrutura familiar. Dentre os familiares envolvidos na rede ilícita, destacam-se irmãos, 21,1%, primos, 16,1%, e tios, 9,6%. Na pesquisa realizada entre 2004 e 2006 pelo Observatório de Favelas no âmbito do programa Rotas de Fuga, apesar do grande número de entrevistados que responderam ter muitos irmãos, apenas 11,7% afirmaram ter algum irmão envolvido na rede do tráfico de drogas ou em outra atividade ilícita. No presente trabalho, esse número cresceu, atingindo 21,1% dos entrevistados, o que ainda é um percentual pequeno diante do total de entrevistados, embora significativo. Do mesmo modo que na pesquisa anterior, esse dado indica que podemos encontrar diferentes trajetórias entre os integrantes de uma mesma família, desarticulando uma correlação entre o tipo de estrutura familiar e o ingresso em atividades ilícitas. Por outro lado, também pode sinalizar para uma maior vulnerabilidade no contexto familiar, o que deve ser levado em conta na construção de estratégias preventivas. Relações afetivas. A grande maioria dos entrevistados vive relacionamentos afetivos estáveis, 70,2%, seja com esposas, os 37%, ou namoradas, os 33%. Há um maior número de pessoas casadas nos questionários realizados nas favelas, 50%, enquanto no Degase essa estabilidade se reflete principalmente no número de pessoas com namoradas, com 51,4% das respostas. Isso, em parte, pode ser explicado a partir da idade dos entrevistados. Do total de entrevistados, 119, 45,5%, afirmaram já ter filhos, o que pode ser um indício da motivação para ingresso na rede ilícita do tráfico de drogas e saída da escola, abandonando os estudos, uma vez que muitos justificaram esses movimentos e escolhas diante da necessidade de sustentar suas famílias, como veremos mais à frente.
Principais amizades. As principais amizades apontadas são com outros integrantes da rede ilícita que trabalham no varejo das drogas, alcançando 30,3% das respostas. No entanto, uma outra resposta recorrente ao longo do trabalho de campo, representando 24,1% do total, apontava que as amizades eram constituídas e vivenciadas com todos de maneira indistinta, com geral, como diziam durante a aplicação dos questionários. Isso indica, por um lado, a forma como estes jovens inseridos na rede do tráfico de drogas no varejo se presentificam como um feixe de relações complexas, englobando em seu cotidiano fatores sociais e econômicos, mas também dimensões afetivas e fraternas marcantes, sem que com isso se quebrem os laços com a comunidade como um todo ou com outras pessoas que não estejam inseridas nessa rede. Religião. Do total de entrevistados, 40% afirmaram que não possuem religião, mas acreditam em Deus. Por outro lado, entre as religiões citadas, verificou-se um predomínio dos evangélicos. 31,1% dos entrevistados afirmaram ser evangélicos, 11,1% católicos e apenas 1,5% de religiões de matriz africana. Essa tendência de aumento dos evangélicos, tanto de igrejas tradicionais como neopentecostais, já tinha sido identificada na pesquisa do programa Rotas de Fuga. Naquele momento, foram percebidas algumas alterações significativas na configuração das religiões presentes nos espaços populares. Enquanto na década de 70 e meados da década de 80, havia uma forte representação das religiões afro-brasileiras nas comunidades populares. Na pesquisa realizada entre 2004 e 2006, apenas um jovem declarou ter identificação com uma religião de matriz africana. O catolicismo ainda aparecia como a principal resposta dos que declararam ter alguma religião, 39,13%, e as religiões de denominações evangélicas representavam 17% dos entrevistados. Podemos perceber, portanto, a consolidação dessa mudança no perfil religioso das periferias, entre meados da década de 1990 e meados dos anos 2000, acompanhado pelo declínio do prestígio social das religiões afro-brasileiras e pelas tentativas de manutenção dos fiéis pela Igreja Católica. Atualmente, observa-se o acirramento de práticas de opressão e intolerância religiosa em diversas favelas dirigido às religiões de matriz africana, motivando inclusive a Igreja Católica a adotar essa questão como um dos temas centrais da campanha da Fraternidade de 2018, intitulada Fraternidade e Superação da Violência, com o lema Vós sois todos irmãos MT 23,8. Por outro lado, outras áreas adotam uma postura mais tolerante e convivem de modo mais respeitoso com praticantes das religiões de matriz africana, o que explica o número de pessoas que citaram essas religiões na presente pesquisa, representando 1,9% dos questionários aplicados. Dentre os que afirmaram ter uma religião, 25,9% afirmaram ser praticantes, o que demonstra que, apesar da inserção na rede ilícita do tráfico de drogas no varejo, existe a possibilidade de manutenção do vínculo e a participação nos espaços religiosos, sem que haja um impedimento entre ambas as redes sociais. Trajetória escolar. A grande maioria, 78,2%, não frequenta a escola, o que indica uma certa incompatibilidade entre a atividade desenvolvida na rede ilícita e a rotina escolar. Entretanto, 21,8% disseram continuar estudando, o que denota um número significativo de pessoas que mantêm os estudos apesar do ingresso e participação nessa rede ilícita. Essa distinção acontece principalmente por conta da forma como se insere na rede, dependendo do posto que ocupa, da carga horária, da jornada de trabalho, além do modo como se relacionou com a escola ao longo da sua trajetória de vida. De modo geral, a última série concluída gira em torno do 5º ao 7º ano do ensino fundamental. Contudo, existe uma parcela significativa de jovens que chegaram até o ensino médio, atingindo 16,1% das respostas. Isso aponta um investimento nos estudos por parte de alguns jovens entrevistados, embora essa escolaridade não se materialize propriamente no ingresso no mercado de trabalho e numa formação profissional que atenda aos anseios e demandas desses jovens. Idade que parou de estudar. Do total de entrevistados, 34,5% afirmou ter parado de estudar entre os 15 e os 16 anos de idade. 22,6% abandonaram a escola a partir dos 17 anos. Razão para deixar de estudar. 40,4% das respostas indicavam razões econômicas para esse abandono escolar, seja para ganhar dinheiro para ajudar e sustentar a família,
ou ainda para conseguir adquirir os bens de consumo desejados. Outros motivos apontados para a evasão escolar foram que não gostavam de estudar, 14,8%, ou não gostavam da escola, 7,5%. Respostas que sinalizam que o contexto escolar não tem sido atrativo para estes jovens. Também cabe ressaltar que diversos entrevistados relataram terem sido expulsos da escola. Outra razão apresentada com frequência foi o próprio trabalho no tráfico, o que indica a dificuldade em conciliar os estudos com a atividade desenvolvida na rede ilícita. Experiências de trabalho. A maioria dos entrevistados, 66,3%, já desenvolveu algum trabalho antes de ingressar no varejo do tráfico de drogas, em geral relacionado à construção civil, comércio e atividades de caráter informal ou do setor de serviços. Essa característica se manteve com relação à pesquisa do Rotas de Fuga, onde a precariedade dos vínculos e o baixo nível de rendimentos acabam sendo fatores determinantes para as dificuldades de fixação dos jovens no mercado do trabalho. Participação na rede do tráfico de drogas e idade que entrou no tráfico. A principal faixa etária em que os entrevistados ingressaram no tráfico de drogas diz respeito ao período entre 13 e 15 anos de idade, com 54,4% das respostas. Na pesquisa do Rotas de Fuga, essa também era a faixa onde se concentrava a maioria das respostas para essa questão, atingindo, na época, 57,4% dos entrevistados. De modo geral, em ambas pesquisas encontramos uma forte concentração do ingresso na rede ilícita no período concernente à adolescência, em especial, entre os 13 e 18 anos. Em 2006, 90,4% dos entrevistados, enquanto no presente trabalho atingiram 73,2% das respostas. Ao analisarmos esse dado levando em consideração as respostas anteriores relacionadas ao abandono escolar, podemos indicar uma correlação entre a entrada no tráfico e a saída da escola, motivada principalmente por questões de ordem financeira, do sustento da família e da aquisição de bens de consumo. Fica, portanto, evidente a necessidade de construção de políticas públicas que levem em conta essa especificidade, assim como suas motivações e nuances. Um fator preocupante diz respeito ao aumento de pessoas que ingressaram na rede ilícita entre 10 e 12 anos de idade, ou seja, durante a infância e entrada na adolescência, que passou de 6,5% em 2006 para 13% em 2017. A participação de crianças na rede do tráfico no varejo já foi registrada em estudos anteriores, que identificaram diferentes formas de inserção e de atividades exercidas por crianças e adolescentes. O que chama atenção na presente pesquisa é o maior número de entrevistados que relatam haver ingressado nesta rede com menos de 12 anos. Fatores que o levaram a trabalhar no tráfico, ajudar a família e ganhar muito dinheiro foram as principais motivações apresentadas para o ingresso na rede do tráfico de drogas no varejo, sendo mencionadas por 62,1% e 47,5% dos entrevistados, respectivamente. De modo geral, podemos perceber que a principal motivação para o ingresso nessa atividade diz respeito à possibilidade de receber um volume de recursos financeiros que dificilmente seria possível para esses jovens, seja no mercado formal ou mesmo informal. O terceiro fator citado como motivação para a entrada no tráfico foi a relação com amigos, 15,3%, seguido pela adrenalina decorrente da atividade, 14,6%. 47,5% dos jovens afirmaram ter entrado no tráfico através do contato com um amigo, ao passo que 42,9% indicaram ter entrado por iniciativa própria. Todavia, vale ressaltar que mesmo quando indicavam a participação de um amigo, a situação descrita não era propriamente a de um aliciamento, mas algo relatado em tom trivial, com simplicidade, com descrições que revelam que não existe nenhuma grande exigência ou rituais de entrada, no máximo sendo negociada a partir de fatores como a idade ou o conhecimento prévio determinando o tipo de função a ser ocupada e a posição hierárquica desta entrada. Motivos para continuar no tráfico. Do mesmo modo que as justificativas para a entrada na atividade, ajudar a família e ganhar muito dinheiro foram os principais fatores apresentados para a permanência nessa atividade, sendo apontados, respectivamente, por 56,3% e 57,9% dos entrevistados. Esse resultado reflete uma perspectiva material e voltada para dimensões mais práticas e objetivas da vida. A dificuldade em se inserir no mercado de trabalho foi mencionada por 11,1% dos entrevistados. Por outro lado, a adrenalina relacionada à atividade ilícita também foi uma motivação recorrente, 14%.
assumindo maior relevância para a permanência no tráfico do que a relação com os amigos. 9,6. Existe, portanto, uma articulação entre fatores e aspectos simbólicos e subjetivos, ligados à dinâmica do trabalho, a adrenalina que o envolve, com fatores mais relacionados a bens materiais e a necessidade de sustento pessoal e da família, além da possibilidade de ganhar muito dinheiro, ao menos segundo suas perspectivas e possibilidades de desenvolvimento profissional a curto e médio prazo. Ocupação atual. No que diz respeito à ocupação atual ou função que desenvolve na rede, 25,7% afirmaram trabalhar como vapor, que é quem efetivamente realiza a comercialização das drogas no varejo nos pontos de venda existentes. Outra função muito citada é a de soldado, 24,5%, que são os responsáveis pela contenção e pela atuação na linha de frente dos confrontos armados. 15,3% dos entrevistados exerciam funções de gerência, seguidos por abastecedores, 8,8%, e embaladores, 8,0%. As funções de olheiro, fogueteiro e operador de rádio, 6,5%, são responsáveis pelo monitoramento das entradas e vias de acesso aos pontos de venda e ao interior das favelas de modo geral, incluindo aí a operação de retirada de vigas e liberação e operação dos bloqueios existentes nesses acessos. Duas funções que não apareciam no estudo anterior, ao menos não com o mesmo peso e estatuto, dizem respeito à missão e à correria. O missão, em geral, é alguém incumbido de fazer o transporte de armas, dinheiro, drogas e munição entre diferentes favelas, circulando por entre as redes estabelecidas no âmbito de cada facção criminosa. Já o correria é alguém que não tem um vínculo propriamente dito com as bocas, porém desenvolve tarefas relacionadas à mediação de transações e representação comercial para pessoas de fora da favela para a compra de determinados produtos e quantidades que não estão expostas ou oferecidas nos pontos de venda, retirando daí sua comissão. Vínculo com a rede ilícita. Um aspecto interessante é o fato de 12,6% realizarem outros trabalhos e atividades remuneradas concomitantemente ao que é desenvolvido no tráfico de drogas no varejo, revelando um vínculo cada vez mais tênue com a rede ilícita, vista também como uma espécie de bico ou atividade eventual ou esporádica. Outro possível fator relacionado a essas respostas é o modo como esses grupos civis armados exercem o domínio dos territórios onde atuam, desenvolvendo uma gama de diversas atividades econômicas dentro das favelas. Do total, 40,2% dos entrevistados afirmaram já ter se afastado da atividade desenvolvida no tráfico de drogas de forma voluntária, o que reitera o percentual registrado na pesquisa realizada entre 2004 e 2006, quando cerca de 40% dos sujeitos pesquisados apresentaram essa saída voluntária. Esse dado, portanto, dá uma ideia da intensidade e fluxo de entrada e saída dessas pessoas na rede ilícita e de como cada vez mais o tráfico de drogas no varejo figura como uma possibilidade temporária de trabalho, sem um vínculo mais aprofundado junto a essa rede. Além disso, reforça a importância da formulação de políticas públicas que contribuam para a sustentabilidade deste movimento de saída. Carga horária diária. Dentre os 261 entrevistados, 36,8% indicaram trabalhar em plantões de 12 horas, com pequenas variações. No entanto, é interessante como também aparecem respostas que indicam uma certa independência e liberdade para ter horários flexíveis e sem carga horária. O vínculo mais rígido com a estrutura organizacional do tráfico, como se fossem autônomos, não regulares, o que se articula com as funções do correria e do missão descritos anteriormente. A flexibilidade do horário se explica em parte por essa autonomia, mas também diz respeito aos episódios de conflitos prolongados com outras facções e ameaças de invasão e tomada do território, quando em geral essa carga horária é estendida, muitas vezes em tempo integral. Dias de folga. 48,3% dos entrevistados afirmou não ter dia de folga, o que demonstra uma precariedade e, por outro lado, a possibilidade de trabalhar em tempo integral e receber mais por esses plantões, uma vez que, em geral, os pagamentos são feitos por dia de trabalho, embora não seja necessariamente pago no mesmo dia em que o serviço fora prestado. Muitos disseram, em tom de reclamação, ainda que resignado, que havia uma demora nesse pagamento, especialmente na função de indulação ao embalador. Rendimentos. No que se refere aos rendimentos, a maioria, 51,7%, afirmou receber entre R$ 1.000 e R$ 3.000, embora não seja um valor tão alto, representando cerca de 3,5 salários mínimos.
É uma quantia que dificilmente seria recebida em outras atividades laborais, por conta da baixa escolaridade e baixa qualificação profissional desses adolescentes e jovens. Também cabe destacar um incremento dos rendimentos em relação ao estudo anterior realizado no âmbito do programa Rotas de Fuga. Na pesquisa realizada entre 2004 e 2006, 57% dos entrevistados recebiam de 1 a 3 salários mínimos. O dinheiro que recebem no tráfico é gasto principalmente com família, 77,4%, com a compra de roupas, 68,2%, e atividades de lazer, 51,7%. Apenas 10,3% dos entrevistados mencionam utilizar este recurso para a compra de drogas. Em todo caso, os rendimentos obtidos são destinados predominantemente à satisfação de necessidades básicas e a desejos de consumo imediatos. Apenas 3,8% dos entrevistados indicam que realizam algum tipo de poupança ou investimento. Outros benefícios materiais. Alimentação é a principal forma de benefício material recebido pelos trabalhadores do tráfico, alcançando entre refeições e lanches 66,7% das respostas. É interessante notar que muitos não entendiam direito essa questão, ou ficavam surpresos com o modo como se inquiria sobre a existência ou não de benefícios, como se fosse algo impensável ou mesmo não condizente com o tipo de atividade desenvolvida dentro da rede ilícita do tráfico de drogas. Melhores coisas do trabalho no tráfico. Quando perguntados sobre o que identificam como os melhores aspectos do trabalho do tráfico, os pontos mais citados são o dinheiro, 79,3% dos entrevistados, a ligação com os amigos, 36,4%, e a adrenalina, 25,3%. Desse modo, apesar do dinheiro ser o principal aspecto indicado, as relações sociais, a própria constituição de uma rede de amigos e a adrenalina relacionada ao trabalho, sempre exaltada e dividida por essa mesma rede ou conjunto de relações, reforçando laços afetivos e vínculos sociais entre seus integrantes, são elementos importantes a serem levados em conta na análise desses jovens e sua relação com o tráfico de drogas, incluindo fatores como pertencimento, reconhecimento e satisfação pessoal relacionada a essa atividade. Piores aspectos do trabalho. O risco de morte, citado por 82,8% dos entrevistados, de ser preso, 50,6%, e a extorsão de policiais, 17,6%, são apontados como os piores aspectos do trabalho no tráfico. Sem dúvida, o grau de violência e a alta letalidade observada nos seus cotidianos geram medo, tensão constante e uma insegurança em não saber ao certo se sobreviverão a cada dia de trabalho, ou ainda se ficarão gravemente feridos em algum confronto armado. Do mesmo modo, em certo sentido, a forma como se dá a relação com a polícia, de maneira irregular, onde através da corrupção policial se encontram meios diversos para lucrar com essa atividade, seja através do arrego ou distorções produz, em contrapartida, um sentimento difuso de revolta que muitas vezes acaba sendo o fator que sustenta essa manutenção do vínculo e a continuidade da participação e mesmo grau de engajamento nessa atividade. Experiências de violência. As experiências de violência relatadas pelos entrevistados são recorrentes e entre elas se destacam, especialmente, a frequência de envolvimento em confrontos armados, seja com as forças de segurança ou com grupos rivais. O risco de perder a vida é reconhecido como cotidiano. Violência policial. Entre os 261 entrevistados, 75,9% afirmaram já terem sido vítimas de violência policial, sendo que 37,9% por 5 vezes ou mais. Esse dado coloca em evidência que a relação da polícia com estes jovens é marcada predominantemente pela violência. Apenas 24,1% dos entrevistados afirmaram nunca terem sofrido nenhuma violência por parte da polícia. Confrontos com a polícia. Apesar de 30,7% dos entrevistados afirmarem que nunca participaram de confrontos armados com a polícia, por outro lado, um grande número de pessoas afirmou ter participado, com 56,7% das respostas apontando ter vivenciado este tipo de confrontos por 5 vezes ou mais. Uma hipótese para esta diferença na participação em confrontos com a polícia se vincula às diferentes funções exercidas e ao próprio tempo de participação na rede ilícita do tráfico de drogas no varejo. Ainda assim, os dados apontam para uma concentração das respostas na opção de ter participado 5 vezes ou mais de confrontos armados, tanto no que se refere ao Degase quanto nas favelas, o que aponta para uma relação bastante violenta entre esses grupos e as forças de segurança pública atuantes nos territórios pesquisados.
situação que já se constatava desde a pesquisa desenvolvida entre os anos de 2004 e 2006. Confrontos com grupos rivais. A relação entre os que nunca participaram de confrontos armados com grupos rivais é similar ao número de confrontos com a polícia. Aqui, apenas 27,6% dos entrevistados nunca participou de confronto com grupos rivais. Entre os que responderam que sim, 53,3% afirmaram já ter participado 5 ou mais vezes desses episódios de violência armada. De modo geral, ambos tipos de confronto indicam uma frequência muito significativa desses episódios. Na pesquisa do Rotas de Fuga, 46,5% dos entrevistados afirmaram nunca ter participado dessa modalidade de confrontos, o que sugere um agravamento da dinâmica bélica. Nesse sentido, é importante ressaltar que o trabalho de campo da presente pesquisa foi realizado em um momento em que houve uma intensificação das disputas por território e dos conflitos existentes entre grupos rivais, após um período em que havia ocorrido uma significativa redução de confrontos no Rio de Janeiro. Aliás, esse foi um dos principais fatores, junto com os confrontos armados com a polícia, que dificultaram o trabalho de campo durante o ano de 2017. Com o declínio do modelo das UPS e a crise de segurança observada tanto na cidade do Rio de Janeiro como em outros municípios que integram a região metropolitana. Apenas 14,6% dos entrevistados afirmaram não portar armas de fogo. Do total, 61,3% costumam estar armados diariamente. Além disso, 32,6% relatam ter sofrido algum tipo de ferimento por arma de fogo ou arma branca. Estes dados, somados às altíssimas taxas de homicídios por arma de fogo no Brasil, colocam em evidência a relevância do investimento em políticas de controle de armas e munições no país. Número de vezes que já foi preso pela polícia. No que se refere ao número de vezes em que foi preso pela polícia, 26,4% do total de entrevistados afirmou nunca ter sido detido. Cabe ressaltar que todos os adolescentes entrevistados no Degase já haviam sido detidos, uma vez que estavam em uma unidade socioeducativa, ainda que esperando pelo seu julgamento. Ainda assim, dentre os adolescentes que estavam em internação provisória, 2,7% afirmaram não terem sido presos antes da detenção que os levou ao sistema socioeducativo. Nas favelas pesquisadas, o número de pessoas que afirmaram que nunca foram presas sobe para 44% das respostas. Do total de entrevistados, 40,6% afirmaram nunca terem sido internados em unidades socioeducativas. Por outro lado, 7,3% dos entrevistados relatam ter passado por internações nestas unidades 5 vezes ou mais. Este percentual foi exatamente o mesmo constatado quando a pergunta se referia ao sistema prisional. Percepções sobre as UPPs. No que se refere às percepções dos entrevistados sobre as UPs, a visão sobre a iniciativa é predominantemente negativa. Ao responder uma pergunta que comparava favelas com UPs e favelas sem UPs, mais de 80% dos entrevistados discordaram de que a favela com UPP é menos violenta e tem menos confrontos do que uma favela sem UPP. Quanto à presença de armas nas ruas, 64% discordavam de que as favelas com UPs têm menos armas. No que concerne à relação dos policiais com os moradores, prevalece a percepção de que as UPs não produziram uma relação mais respeitosa com os moradores, o que se contrapõe à perspectiva de um modelo de policiamento de proximidade. Tampouco há uma avaliação de que a iniciativa reduziu de forma significativa a corrupção policial. Apenas 8,8% consideram que o policial da UPP é menos corrupto. Por outro lado, 67% afirmam que a presença da UPP dificulta o tráfico de drogas. Por fim, ao realizar um balanço geral dos resultados, somente 5% dos entrevistados avaliam que a UPP melhorou a situação das favelas ocupadas. A partir destes resultados, é possível constatar que, do ponto de vista dos entrevistados, alguns dos principais objetivos da UPS, como a redução de confrontos, a diminuição da corrupção policial e a construção de uma relação de confiança com os moradores não teriam sido alcançados. A iniciativa também não teria produzido o impacto esperado na redução da presença de armas nas favelas. Em contrapartida, os entrevistados apontam que a implantação das UPs dificultou o tráfico de drogas. Fatores que poderiam contribuir para a saída do tráfico. Quando perguntamos sobre os fatores que poderiam favorecer a saída dos jovens da rede do tráfico no varejo, novamente se destacam elementos relacionados à situação financeira e aos rendimentos. A possibilidade de arrumar um emprego formal, 54%, e de ganhar muito dinheiro, 49,4%, são os principais fatores citados, o que indica que o ingresso,
A manutenção ou saída da atividade estão profundamente relacionados a demandas econômicas e padrões de consumo. Entretanto, 23,8% indicaram que namorar uma menina legal poderia contribuir para a saída do tráfico, o que também coloca em evidência a relevância dos vínculos afetivos nesse processo. Grau de satisfação com a vida atual. No que se refere ao grau de satisfação com a vida atual, inseridos nessa atividade ilícita, as respostas se equivalem, em linhas gerais, aos dados obtidos na pesquisa do Rotas de Fuga. Naquele período, 24,3% disseram estar plenamente satisfeitos, enquanto 13% afirmaram não ter nenhuma satisfação com a vida no tráfico. 39,6% apontaram um grau médio e 23% pequeno de satisfação. Na presente pesquisa, 24,9% disseram ter alto grau de satisfação, e a maior faixa de respostas continuou concentrada no grau médio, compreendendo 37,5% dos entrevistados, o que indica que menos que 1/4 dos entrevistados está, ou ao menos se disseram, plenamente satisfeitos com a vida atual. Vale ressaltar que 15,7% afirmam não ter nenhum nível de satisfação. Essa informação nos fornece indícios do contingente de sujeitos inseridos nessa atividade que alimentam algum desejo de, caso tenha possibilidade, construir outras alternativas, fora da rede ilícita. Sonhos. Quando perguntamos sobre o maior sonho da vida dos entrevistados, as respostas em geral abrangem tanto aspirações concretas e pragmáticas como um viés mais ligado a referências imaginárias, abarcando sonhos diversos numa dimensão temporal distendida. Nesse sentido, as respostas trazem conotações materiais e simbólicas relacionadas ao momento presente e suas possibilidades de futuro, mas também fazem emergir conteúdos remotos, ligados à infância e às fantasias que cada um produz acerca de si e da vida. De maneira geral, podemos perceber uma vinculação forte com a realidade vivenciada no momento atual, assim como os planos e apostas para a construção de uma vida e futuro melhor. A maior parte dos sonhos expressos pelos entrevistados dizem respeito ao abandono da trajetória no crime e ao retorno à construção de uma vida que envolve trabalhar, se dedicar à família, ter uma profissão reconhecida, com boas condições de vida e em paz. A expressão sair dessa vida aparece com muita frequência, muitas vezes relacionada ao desejo de poder viver tranquilamente de cabeça erguida, com orgulho de si e dignidade. Muitas respostas também se dirigem para a aquisição de uma casa própria ou outros bens de consumo, frequentemente aliados a um projeto de construção ou reconciliação com sua família. Além disso, são apontadas algumas profissões que gostariam de desenvolver, que vão desde atividades artísticas como MCs, cantores e músicos, até bombeiros, militares, comerciantes, havendo um predomínio notável de jovens que indicam o sonho de ser um jogador de futebol. Vale apontar aqui que esse momento da entrevista, na última pergunta do questionário, era um momento quando, em geral, já se havia produzido uma forma de elo, ainda que fugaz, entre entrevistador e entrevistado, descortinando uma relação minimamente mais próxima que possibilitava, além da resposta em si, uma breve troca de ideias que sobre a vida em geral, sobre o modo como ele pensa sobre o seu futuro, suas aspirações, desejos, angústias e planos. Segundo as respostas dadas a essa questão, e conforme algumas observações e relatos dos entrevistadores, ficavam delineados projetos de vida próprios a qualquer pessoa comum, ficando ainda a impressão de que a maioria encarava aquela atividade de maneira transitória, como um meio para se conseguir uma segurança e independência financeira para a construção ulterior de uma vida melhor tanto para si próprio, quanto para seus familiares e entes queridos. Em um sentido bem pragmático, como uma oportunidade arriscada, mas que significa uma chance real e concreta de ascensão social e de fruição de uma vida que permite o acesso ao dinheiro e aquisição de bens de consumo, como uma possibilidade de construção de um futuro e de um caminho diferente do que se percebe ao redor cotidianamente, seja no contexto familiar, seja nas próprias relações de amizade e vizinhança, ao menos no que diz respeito à posição social e econômica. A própria construção de uma família, o sonho de ser pai ou de possibilitar uma vida melhor para sua família e seus filhos denotavam uma perspectiva trivial, expressa como uma aspiração humana fundamental. Todavia, vale acrescentar ainda que, segundo relatos de campo, determinadas respostas desconcertaram alguns entrevistadores pela espontaneidade diante do seu caráter pessoal e trágico. Isso acontecia especialmente com relação a experiências de violência, perda e frustrações pessoais, tais como ter o irmão que morreu de volta, ter o nome do pai na certidão de nascimento, ou se reconciliar com a família.
redes sociais e experiências de lazer e pessoas que admira. As pessoas que mais admiram em seu círculo social são familiares, em geral, tendo a mãe como a principal referência e pessoa citada nas respostas. No que diz respeito a pessoas públicas, muitos indicaram nomes de cantores de funk e pagode, além de jogadores de futebol. Em geral, pessoas que ostentam algum prestígio social em áreas mais relacionadas ao esporte e música. Diversão predileta. Os bailes funk são as principais formas de lazer para 52,5% dos entrevistados, seguidos pelo namoro, 26,1%, a ida à praia, 22,6%, a prática de esportes, 16,1%, e a socialização com os amigos, 13,4%. O funk e o pagode são os estilos musicais mais citados pelos trabalhadores do tráfico. É interessante perceber ainda que alguns deles respondiam gostar ao mesmo tempo de funk, o pagode e de músicas religiosas ou de estilo gospel, geralmente denominadas de louvor. Um fator interessante diz respeito à ida à praia, além de opções como cinema, shopping e outros eventos, que indicam que, apesar de limitada, há uma circulação na cidade em torno de situações e ocasiões específicas. Formas como são feitas as atividades de lazer. Em geral, as atividades de lazer são feitas em grupo, 26,8%, na companhia da namorada, 24,1%, e com a família, 21,8%. Nesse sentido, devemos lembrar da alta incidência de pessoas que responderam ser casadas, especialmente nos questionários aplicados nas favelas, o que podia indicar que as atividades de lazer sejam mais frequentemente realizadas com suas cônjuges e companheiras. Lugar da cidade em que costuma realizar as atividades de lazer. As atividades de lazer são feitas geralmente nas suas próprias comunidades, 66,3%. Apesar de haver a menção a outras comunidades e outros bairros, podemos indicar que se mantém para esses sujeitos, da mesma forma que a pesquisa do Rotas de Fuga apontou, uma mobilidade espacial na cidade limitada por diversos fatores, dentre eles, medo de ser preso e, como alguns diziam durante as entrevistas, para evitar o encontro ou a circulação em áreas e territórios dominados por grupos armados e facções rivais. Padrões de consumo e relação com as drogas. A cocaína e a maconha são apontadas como as drogas mais vendidas, sendo inclusive as que são comercializadas pelo tráfico de drogas no varejo das favelas da cidade há mais tempo, desde as décadas de 80 e 90 do século passado. O loló e o crack são apontadas como as menos vendidas, o que pode estar relacionados a nichos específicos de consumo e à estigmatização e os malefícios causados por essas drogas. O crack se destaca como uma das drogas menos vendidas, 20,7%, o que pode ser atribuído às limitações existentes para a venda dessa droga em especial, que em geral não é comercializada em territórios dominados por determinados grupos civis armados, conforme já for indicado em estudos anteriores. Drogas consumidas. Sobre as drogas já consumidas pelos sujeitos pesquisados, existe um notável predomínio do uso de maconha, 89,3%, e skunk, 50,6%, entre as drogas ilícitas, havendo também uma referência marcante do uso de solventes como o lança-perfume, 60,2%, e o loló, 39,1%, e o uso de drogas sintéticas, especialmente o êxtase, 39,8%, drogas que geralmente são usadas em dias de baile ou de outros eventos similares. Vale ressaltar que a cocaína e o crack têm uma baixa incidência de consumo entre os entrevistados, respectivamente 10% e 7,3%. Entre as drogas lícitas, o álcool, 68,6%, e o tabaco, 53,3%, se destacam, havendo uma frequência irrisória de uso de tranquilizantes e anfetaminas, ambas com apenas 1,1%. Drogas que o USA atualmente com que frequência? O uso de drogas sintéticas e solventes em dias de baile e eventos afins fica mais evidente diante das frequências apontadas para o consumo das drogas. A maconha, por exemplo, tem um uso diário citado por 183 entrevistados, enquanto o padrão de consumo de êxtase, lance e loló se concentra nos finais de semana. O consumo de álcool também é mais frequente nos finais de semana. O uso de cocaína é residual entre os entrevistados. Apenas 8 relatam uso diário. Idade em que começou a usar drogas. O início do uso de drogas relatado indica um uso relativamente precoce de drogas, concentrado na adolescência. Há um predomínio na faixa etária entre 13 e 15 anos, 47,1%, seguido pela faixa de 10 a 12 anos,
28,4%, coincidindo com a faixa etária de ingresso no tráfico. De modo geral, os dados se equivalem à pesquisa do Rotas de Fuga, onde cerca de 27% dos jovens iniciaram o uso de drogas antes dos 12 anos e o começo do consumo se concentra principalmente na faixa etária de 13 a 15 anos. 60,7%. Isso indica a existência de um início precoce dessa relação com a rede ilícita do tráfico de drogas, podendo ser apontado como um reflexo da legalidade das drogas, não havendo um controle mais rígido na comercialização desses entorpecentes no que se refere à umidade mínima para a venda e mesmo consumo dessas substâncias. Drogas mais consumidas pelos trabalhadores do tráfico. Sobre as drogas identificadas como mais consumidas pelos trabalhadores do tráfico, destacam-se a maconha, 92,7%, a cocaína, 28,7%, o skunk, 15,7%, e o uso de solventes como o lança-perfume, 14,6%. Entre as drogas lícitas, o álcool, 20,7%, e o tabaco, 18,4%. São as mais frequentes. Verificou-se um baixo consumo de drogas sintéticas e de crack. É interessante notar que há diferenças significativas entre o padrão de consumo dos entrevistados e as drogas que eles identificam como mais consumidas por outros trabalhadores do tráfico. Nesse sentido, quando se referem às drogas mais consumidas por terceiros, há uma maior incidência do uso de cocaína e uma menor referência ao uso de drogas sintéticas. Drogas menos consumidas pelos trabalhadores do tráfico. No que se refere às drogas menos consumidas pelos trabalhadores do tráfico, existe uma incongruência especialmente no que se refere ao consumo de cocaína, que é indicada tanto como uma das drogas mais consumidas no tópico acima, quanto como uma das drogas menos consumidas pelos integrantes desses grupos. Esse paradoxo pode ser creditado a diversos fatores tais como a favela onde reside e trabalha, que pode ter uma oferta maior e de melhor qualidade de uma droga em detrimento de outras, favorecendo portanto maior ou menor consumo de diferentes substâncias. Uma resposta baseada no seu círculo mais próximo de amizades, que não necessariamente condiz com uma perspectiva mais ampla ou mesmo uma dedução a partir do seu próprio padrão de consumo. O crack e o loló são drogas que são vistas como extremamente prejudiciais e sofrem um forte preconceito e estigmatização, inclusive por parte dos trabalhadores do tráfico que, apesar de comercializar a droga, não raros submetem seus consumidores a diversas situações vexatórias ou mesmo agressões, ameaças e ofensas, como fica evidenciado em vários trabalhos acadêmicos, especialmente em abordagens de cunho etnográfico. Nesse sentido, é coerente portanto a maior incidência dessa resposta para a presente questão, onde o crack alcançou um percentual de 69% das respostas e o loló 21,5%. Principais problemas encontrados com os consumidores. Os principais problemas encontrados com os consumidores dizem respeito a um desconhecimento das regras estabelecidas pelo tráfico para a circulação no interior das favelas ou mesmo para o momento de compra das drogas e pelo fato de muitos deles chegarem muito bêbados ou intoxicados. Como exemplo, podemos indicar a série de normas para a circulação de veículos que devem entrar em baixa velocidade. Estar com as janelas abertas, luz interna acesa e faróis ligados na lanterna no período da noite, mãos à vista no volante. Medidas tomadas como modo de se resguardar de possíveis ataques de grupos civis armados rivais ou mesmo policiais. Não é permitido, em geral, o uso de celulares. Deve-se obedecer a comandos como ordens para levantar a camisa, identificação, fazer o fila para chegar no vapor, dentre outras normas de comportamento. Drogas que acha que fazem mais mal à saúde. Dentre as drogas que os entrevistados consideram fazer mais mal à saúde podemos perceber um predomínio do crack, citado por 85,1% dos entrevistados, seguidos do loló e da cocaína, ambos mencionados por 37,2% dos participantes. Isso explica em parte a baixa incidência do uso de crack e cocaína entre os trabalhadores do tráfico, apresentada anteriormente, embora o loló, mesmo sendo percebido como uma droga muito prejudicial à saúde, apresenta, segundo as respostas, uma alta incidência de uso, ainda que concentrada nos finais de semana. O álcool e o cigarro são percebidos como menos nocivos, 4,6% e 11,1%, respectivamente, o que pode refletir uma perspectiva cultural diante do consumo dessas drogas ou mesmo se relacionar com o seu caráter lícito. Muitas vezes, inclusive,
Essas substâncias não eram nem mesmo percebidas como drogas durante a aplicação dos questionários. Cuidado de si em relação com serviços e unidades de saúde. Como cuida da sua saúde? Com relação ao modo como os entrevistados cuidam da sua saúde ou evitam ficar doentes, houve um predomínio da preocupação com a alimentação, 72,4%, seguido pela prática de esportes, 16,5%, e por pessoas que disseram não fazer nada, 14,2%. Apesar da baixa incidência de agravos de saúde e dos tratamentos a eles relacionados, podemos perceber, em certa medida, um cuidado com o corpo e adoção de comportamentos saudáveis entre os entrevistados, havendo uma ação no sentido da prevenção de doenças. Quem procura quando tem problema de saúde? Sobre com quem procura ajuda quando tem algum problema de saúde, a maioria respondeu que busca auxílio junto a familiares, 45,2%. No que se refere aos serviços de saúde, prevalecem respostas que apontam a ida a um hospital, 18%, seguida pela ida a um posto de saúde, 13,4%, e a UPA, 7,7%. A variação entre as diferentes unidades de saúde acionadas se explica, em parte, pela favela ou região específica em que esses sujeitos residem e a distribuição territorial desses equipamentos ao longo da cidade. Serviços de saúde que conhece. A maioria dos entrevistados afirma conhecer os diversos serviços de saúde, UPAs, hospitais, postos de saúde, clínicas de família e agentes comunitários. Os serviços, programas e unidades de saúde citados nessa questão apresentam um relativo equilíbrio entre as respostas, com exceção do consultório na rua, 18,4%, e do CAPSAD, 7,3%, que são voltados para grupos distintos e mais específicos. Procurou serviço de saúde nos últimos 12 meses. No que concerne à procura de um serviço de saúde nos últimos 12 meses, a maioria respondeu que não, 58,2%. Por outro lado, 41% disseram ter procurado algum serviço nesse intervalo de tempo. Dentre as razões da procura de um serviço de saúde, a ocorrência de alguma doença, 43,9%, ou ferimento, 27,1%, se destacam das demais respostas, o que indica uma procura condicionada a situações de emergência. Somente 7,5% indicaram ter recorrido a um serviço de saúde buscando a prevenção de doenças. Apenas uma pessoa apontou um problema relacionado ao uso de drogas, representando 0,9% das respostas. Quanto à relação de doenças e queixas citadas pelos entrevistados que motivaram sua procura por um serviço de saúde, de modo geral, as queixas e enfermidades seguem uma frequência parecida de respostas, com ocorrências e episódios isolados, com exceção de problemas respiratórios, 5, e da tuberculose, 6, que apresentam um número de respostas superior aos demais. Qual foi o serviço e como avalia o tratamento? No que se refere ao serviço de saúde procurado, a maioria diz respeito a unidades e serviços públicos de saúde, especialmente hospitais, UPAs e postos de saúde, com algumas referências a clínicas particulares. De modo geral, os serviços foram bem avaliados, com as respostas que indicam uma avaliação positiva, ótimo 31,6% e bom 48%, alcançando percentuais bem superiores às avaliações negativas do atendimento. Já teve problemas com drogas? A grande maioria afirmou que nunca teve problemas com o consumo de drogas, 82%. Apesar disso, podemos dizer que um número significativo dos entrevistados já apresentou problemas, 18%, principalmente levando em conta a faixa etária correspondente dos entrevistados, em sua maioria adolescentes e jovens. Para eventual vivência de problemas relacionados com o uso de drogas, a procura por ajuda aponta para os círculos sociais mais próximos, com 57,1% afirmando que procurariam a família, e 10,3% acionariam os amigos. Gostou do vídeo? Se possível, ative o sininho e compartilhe nas redes sociais para ajudar no canal.